hoje uma das maiores causas de investimentos mal feitos ou então gerenciamentos de forma inadequada de portfólio é excesso de confiança em prever o futuro. O ser humano, você, eu, parece que tem uma tara em prever o futuro. A gente quer saber o que vai acontecer. Se eu tivesse comprado ativo X, se tivesse vendido, eu tinha ganhado X. A gente tem sempre essa agonia de querer prever o futuro. Olá, senhoras e senhores, eu, Manuel, Profecia do Caos, sempre tô trazendo uma bomba atrás de outra, mas o Manuel nunca fala. E aí, Manuel, para esse caos, o que eu vou fazer? Vou esconder minha cabeça em um buraco igualzinho um avestruz? Não, tem um portfólio e o nosso grande mago, Ray Dalio, já disse que existe um portfólio para cada estação, é o famoso All Weather Portfólio. É isso que eu quero trazer aqui para vocês agora. A ideia central desse vídeo é trazer um portfólio que seja com sol, seja com inverno, seja com ventania, seja com seca, o seu patrimônio vai estar conseguindo manter a proporcionalidade e a sustentabilidade ao longo do tempo, perfeito? Mas antes de mais nada, você está aqui no programa Conexão Capital, no canal AUVP Capital, e é claro, você é maroto, você já é um AUVP lover ali de coração, você já deixou aquele joinha, e se fizer muito sentido para você, deixa aquela inscrição marota, porque o Luizão tá na jogada ainda. O Lucão já perdeu, porque ele falou que ia ser em setembro ali que a gente ia bater em 100 mil, mas o Luizão ainda tá ali, então eu quero que ele ganhe essa aposta, e eu não quero ganhar porque eu falei que ia ser novembro, mas eu quero que vocês falem assim, o Manuel perdeu, vou ficar feliz pra caramba, perfeito? Então, voltando aqui pro tema do nosso vídeo de hoje aqui no Conexão Capital, All Weather Portfólio, o querido Ray Dalio, que fala ali dos ciclos econômicos, que fala do movimento que sempre vai ter aí a cada 5, 10 anos, você sempre vai ter um movimento de ascensão, depois de euforia, depois de recessão, depois ali de pessimismo generalizado e depois isso vai voltando aí a cada 5, 10 anos. Só que existe aquele famoso portfólio que ele vai conseguir ali se adaptar a qualquer estação dos seus investimentos, independente do ciclo econômico, você vai estar conseguindo se posicionar da melhor maneira possível. Você já sabe, mas compensa aqui a gente sempre relembrar quem é o nosso querido Ray Dalio, que agora está sendo mais um filósofo, está querendo ali propagar a palavra. Ele não é um pastor, mas ele está propagando a palavra aí para o mundo dos investimentos, e muito obrigado. Vamos deixar o joinha aqui também para o Ray Dalio, que está aí cada vez mais nessa pegada aí de propagar aí os conhecimentos que ele tem aí há mais de 40 anos aí de mercado. Ele foi ali o fundador da Bridgewater Association, então ele tem aí um vasto conhecimento, e ele fala que hoje uma das maiores causas de investimentos mal feitos ou então gerenciamentos de forma inadequada de portfólio é excesso de confiança em prever o futuro. O ser humano, e aí você, eu, Lucão, Luizão, todos nós aqui, a gente parece que tem uma tara em prever o futuro, a gente quer saber o que vai acontecer. Tem aquela tara, pô, eu quero saber, e se eu soubesse, e se eu voltasse no tempo, e se eu tivesse comprado ativo X, se tivesse vendido, eu tinha ganhado X. A gente tem sempre essa agonia de querer prever o futuro. A ideia central aqui com a construção desse portfólio para qualquer momento da economia, para o All Weather Portfólio, é você não ter mais essa preocupação, você tirar isso aqui. Não quer dizer que isso aqui não vai ser relevante, você só não vai ter mais isso aqui quanto o seu objetivo principal, que é focar em prever o futuro, porque a gente sabe, nós somos horríveis em prever o futuro, a gente não sabia. Teve alguém que previu que ia ter ali uma pandemia em 2020? Duvido. Sempre existe depois ali engenheiros de obra já pronta, já finalizada, mas não, você não tem como prever exatamente quando vai acontecer. Eu mesmo que estou aqui falando que vai ter uma recessão, que os Estados Unidos vai entrar ali no declínio, que a gente vai ter uma grande correção, não sei te precisar exatamente se isso vai acontecer e principalmente quando isso vai acontecer. Então, se a gente tem essa agonia de previsão, isso aqui acaba influenciando muito negativamente na parte do gerenciamento do seu portfólio, porque você começa a tomar decisões baseadas em previsões que podem estar totalmente descoladas com a realidade. E sempre aquele ponto de o imponderável pode acontecer. E se o imponderável acontecer, o que vai acontecer com o seu portfólio? Seu portfólio precisa resistir a esse imponderável. Mesmo que lá na estatística seja menos de 1% de probabilidade de isso acontecer, mas um dia pode acontecer. E se acontecer, você pode estar associado ali ao risco de ruína. O foco aqui do gerenciamento desse portfólio, o All Weather Portfólio, é para você conseguir filtrar e fazer de forma vencedora aí e universal aí o gerenciamento do seu portfólio
portfólio. Seja ele alocado no Brasil com parte internacional ou ele totalmente alocado no exterior, existem metodologias que você pode aplicar e é isso que eu quero trazer. E aqui vai aquele famoso disclaimer, né? O que eu vou trazer aqui para vocês não é para ser replicado fielmente. Isso aqui é só uma ideologia que você pode usar como base para fazer o seu próprio estudo, que é claro, você já é um AVP lover, um investidor sardinha aí já sagaz, você sabe como fazer essas análises, perfeito? Basicamente, a gente vai ter ali uma estrutura que você vai estar associado um pouquinho mais de risco através de equity dentro do seu portfólio, mas você vai manter ali uma boa parte de segurança através de bonds, mas pode se considerar aqui como bonds, boa parte ali de títulos de renda fixa, seja em ambiente nacional, seja no ambiente no exterior. Tô falando bonds aqui porque é um mercado mais maduro ou com maior liquidez quando se trata de títulos de renda fixa, que aí bonds aqui vai tanto os títulos corporativos como também os treasuries, que são ali os famosos títulos de endividamento aí dos Estados Unidos. Então você consegue fazer ali meio que uma mescla entre essas diferentes classes de ativos. Então pegando ali um pouco de equity, indo ali para a parte de stocks dentro do mercado internacional ou ações diretamente aqui no mercado brasileiro, mas focando mais para essa parte internacional, você consegue ter ali uma diversificação, tanto de estoques americanos como de estoques globais, você consegue fazer essa mescla. Pegando um pouquinho também de commodity para você conseguir também ali fazer a boa leitura desse mercado, então isso aqui é muito importante, se você sabe que o ciclo de commodity sempre tem ali aquele momento de alta, depois tem um momento ali de retração e depois meio que fica andando de lado e depois volta todo esse ciclo novamente. Então aqui também você ter essa famosa proteção. Eu que sou aqui um dos grandes propagadores de falar que a moeda fiduciária aí pode estar passando por um grande reset ou está passando por uma falta de desconfiança do mercado, você não pode deixar de considerar de ter ouro, tanto ali em ativos financeiros, mas principalmente ouro físico, se você for uma pessoa muito mais cética. Então o ouro aqui também, ele serve aqui como um instrumento para fazer o gerenciamento aí do seu portfólio em qualquer momento ali do ciclo de vida que você vai estar e principalmente do ciclo de vida aí da maturidade do seu patrimônio, perfeito? Com isso, você vai ter ali um retorno de forma assimétrica. Então você vai ter menos sentimento de estar vulnerável ao mercado, ou seja, a sua vulnerabilidade vai estar menor, você vai estar mais factível para enfrentar as crises. Então quando você tiver momentos de crise, de grande recessão, de grandes correções, seu portfólio vai sofrer? Vai sofrer, mas vai sofrer numa amplitude e numa volatilidade muito menor do que um portfólio que esteja ali de forma balanceada. Então o X da questão aqui é você ganhar no longo prazo. No curto prazo, principalmente em momentos de euforia, que o mercado está totalmente comprado em ações, em estoques, provavelmente seu portfólio aqui ele não vai performar se você estiver seguindo uma ideologia de all-weather portfólio, que o Ray Dalio aqui ensina que tem várias ramificações. Mas de forma geral, esse portfólio ele é para levar para longevidade. É só você olhar aí alguns exemplos de pessoas que seguem uma metodologia parecida, por exemplo, o Warren Buffett não é totalmente seguindo essa metodologia aqui, mas ele tem ali também essa DNA, essa expertise de trazer ali um pouco da longevidade dentro do balanceamento de risco. Então você vai conseguir ali ser muito mais eficiente quando você for fazer essa análise de risco, perfeito? Então, de forma bem prática aqui, a gente colocando a mão na prática, quando a gente vai se tratar ali de um gerenciamento de portfólio, por exemplo, em momentos ali que você precisa fazer um balanceamento, você pode começar a ter ali uma alocação em algo mais previsível, deixar ali um pouco mais do seu patrimônio voltado para uma parte mais estável e trazer menos volatilidade. Isso pode ser através de títulos de renda fixa, você pode ir diretamente nos famosos bonds, famosos treasuries, tanto do governo americano ou então de outros governos tão perene ou tão maduro quanto os Estados Unidos. Tem como você comprar, por exemplo, títulos públicos do Canadá, títulos públicos do Reino Unido, títulos públicos do Japão, o país que você desejar. E também bonds corporativos, que são os famosos ali títulos de dívida de empresas, de corporações. Então existe também essa possibilidade. Manuel, eu não sei como analisar, tenho preguiça, quero ter ali uma forma mais prática. Aí tem os famosos ETFs de títulos de renda fixa. Você também consegue fazer essa exposição de forma muito sagaz e com custo mais baixo e sem precisar de ter essa preocupação de analisar empresa por empresa, emissor por emissor. Então existe essa possibilidade. Então boa parte do seu portfólio ali, talvez entre 40% e 50% você deixar nessa classe, você vai conseguir ali trazer menos volatilidades em momentos ali de turbulência para a carteira. Mas é claro, também em momentos ali de euforia, seu portfólio não vai performar tão bem quanto um que tiver mais posicionado em ativos de risco, quando tiver ali com vento favorável e maré calma. Mas é claro, você sabe, um grande investidor, ele não é feito somente de águas ali tranquilas, ele é feito de águas turvas e turbulentas também. Parte de equity, você precisa também ter na sua carteira, é claro, isso aqui vai ser uma defesa natural, principalmente para manter o seu poder de compra, seja um investimento totalmente no exterior, como também no investimento aqui em terras tupiniquim, você precisa aí ter uma exposição em equity, porque isso aqui naturalmente vai fomentar positivamente aí o seu portfólio. Então ali entre 30% e 35% faz sentido você considerar, dependendo, é claro, do seu perfil de risco. Uma parte ali, até 15% você pode considerar em ter commodities, seja
através de contratos, literalmente falando, com exposição nesses ativos, mas principalmente através de ETFs. Aqui vai ser a forma mais eficiente, tá? Para um investidor de menor porte, e aí você pode considerar menor porte ali investidores com patrimônios menores do que 10 milhões, faz muito mais sentido você ir diretamente ali através de ETF que necessariamente comprar a commodity em si através de contratos e outros instrumentos que existem no mercado financeiro. Então aqui você consegue fazer bem esse gerenciamento. E ouro, é claro, não pode faltar o ouro, o famoso metal precioso aqui. Prata aqui também pode sim ser encaixado, mas a prata é um pouquinho mais volátil, porque tem um pouquinho mais de uso dentro da economia real, então dentro aqui desses instrumentos você pode fazer. Então aqui o ouro pode ser também considerado meio que uma commodity aqui, você pode usar aí também uma proporção de até 10%, que faz sentido também você conseguir. E aqui tem o pulo do gato, principalmente para você que é um investidor não residente em ambiente americano, não é um cidadão fiscal lá e tá aí fazendo seu portfólio global, é você dar uma olhada ali para alguns instrumentos para trazer eficiência ali no quesito sucessão. A gente já falou aqui de alguns instrumentos em vídeos anteriores, mas principalmente reforçando a ideia aqui com os UCITS, que são os famosos ETFs ali, que tem ali uma legislação mais favorável, mais conhecido aí como ETF irlandês. Não são somente esses, você já sabe disso, mas é uma opção aqui, porque além de você não ter mais essa preocupação com imposto de sucessão dentro do ambiente americano, ele também ali tem um acordo com os Estados Unidos que aquela distribuição dos dividendos, que é pago ali na fonte 30%, acaba caindo para 15%, e boa parte deles tem aquela sigla ali ACC, que é de Accumulation, que acaba reinvestindo dentro do próprio ETF, então nem tem o fato gerador ali de fazer a cobrança. Então isso aqui até pode ser uma boa eficiência dentro do seu regime fiscal, dependendo das regras, perfeito? E é claro, se você já é um investidor fiscal dentro do Brasil, existe a possibilidade também de você montar um portfólio seguindo também essas mesmas características. Você só não vai mais olhar para os UCITS, porque não vai fazer muito sentido quando você é um cidadão fiscal aí americano, perfeito? Como montar? Como que você vai olhar ali? Manuel, beleza, entendi a ideologia aqui, vou comprar um pouco de bônus, vou comprar um pouco de estoques, mas o que que eu olho? Quais setores que eu olho? Eu invento aqui moda, vou pegar aqueles ativos do momento? Claro que não, você já é um investidor sagaz. Mas você quer saber mais mesmo como conseguir fazer isso aqui? Aí você já sabe, você tem que vir pro maior professor que existe hoje no Brasil, que é o Raul Sena, através ali da UVP Escola. Ele consegue te dar aí todo um posicionamento de como fazer o gerenciamento do seu portfólio e principalmente tomar as decisões por você mesmo, ou então conseguir dialogar com alguém que vai tomar essa decisão para você. Então dentro da UVP Escola você consegue ter esse pacote completo. E é claro, se você mesmo assim falar, pô, Manuel, eu tenho minha atividade profissional aqui, tá correria, não consigo olhar nem sequer a cotação de um determinado ativo no dia de hoje, quem diria fazer as minhas análises ali por conta própria? Aí existe a consultoria. Se você tem ali no mínimo 300 mil de patrimônio, aqui estamos de braços abertos. A gente agora está conseguindo abordar uma amplitude muito maior do que a gente tinha antes, então a gente caiu de 500 para 300, a gente tem a intenção de baixar ainda mais, mas por enquanto está no 300 mil e você vai ser muito bem-vindo aqui na consultoria. Se desejar, entre em contato aqui conosco que, sem dúvida nenhuma, nosso time aí vai te atender de forma mais proativa possível, perfeito? Então, voltando aqui como montar o portfólio, você vai, é claro, procurar aqui a abrangência de forma global. Você não vai centralizar, você não vai deixar todo o seu recurso somente dependente de uma única economia, tanto geograficamente, quando se trata ali da disposição dos ativos, e até mesmo quando se trata ali de alocação direta. Então você não precisa depender somente de uma moeda, só do dólar, só do euro, só do real, principalmente, quando se trata de países emergentes. Então você vai conseguir ter essa diversificação, tanto nos títulos de renda fixa, que aí você vai procurar ter um portfólio ali de forma abrangente. Se você já deu saída fiscal, por exemplo, no Brasil, você pode ainda continuar olhando para títulos de renda fixa aqui dentro do Brasil. E aqui tem aquele detalhe, aqui ó, com a UVP Capital você consegue abrir aquela famosa continha CNR para o investidor não residente e sem custo nenhum para investir em títulos de renda fixa. Pô, ficou interessado? Já dá a mensagem aqui que a gente responde rapidinho e é uma possibilidade. É claro, você tem que tomar muito cuidado que quando você vai fazer um portfólio desse aqui, como que tá o seu centro de custo? Porque o seu centro de custo aqui é muito importante. Mas por quê, Manuel? Pô, se eu tô montando um portfólio totalmente em dólar ou totalmente em euro, mas o meu centro de custo, por exemplo, é em ien japonês. Pô, qual que é a taxa de câmbio aqui e como que ela pode me influenciar se eu precisar de resgatar esses ativos ou fazer a conversão? Então o centro de custo aqui é muito importante até mesmo para você fazer o hedge da sua operação. Então isso aqui é muito importante, porque isso envolve ali um custo operacional e, sem dúvida nenhuma, questão de eficiência. Rebalanceamento. Com certa frequência, esporadicamente, você precisa olhar para o seu portfólio e ver se a proporção que você classificou ali, seja para renda fixa, seja para equity, seja para commodities ou para ouro ou para prata, você
você vai precisar fazer um rebalanceamento. Isso aqui está dentro da metodologia do All Weather Portfólio. E você fazendo essa análise interna ali, você consegue ter ali um horizonte de quando você vai precisar de fazer ali uma mudança. Então, geralmente aqui, quando tem ali uma distorção de 10% para cima ou 10% para baixo, nos seus próximos aportes você vai fazendo aí essa correção. Que aqui dentro da consultoria, por exemplo, a gente já faz isso de forma automática a cada compra para os nossos clientes para deixar ali sempre o mais balanceado possível, perfeito? E disciplina com horizonte. O horizonte de tempo aqui, ele é muito importante ser definido. Não adianta você fazer uma carteira que ela vai estar apta para enfrentar qualquer situação e pensar que no curto prazo ela vai estar performando ou que ela vai estar ganhando do benchmark. Aqui no Brasil, por exemplo, CDI, a gente tem uma tara de querer bater o CDI e ao mesmo tempo eu quero uma proteção e que meu patrimônio ali que tem uma grande atualização ali do poder de compra de imediato. Pô, você precisa ter ciência do que você está montando no seu portfólio. Você não precisa ser aquele famoso obcecado por saber quanto que a minha carteira está performando. Não quer dizer que você não vai olhar para esse dado, ele é importante, mas é visão de longo prazo e não de curto prazo, 3, 6 meses. Isso aqui vai trazer muito mais ansiedade que necessariamente um bem e aquela tranquilidade quando você for dormir, colocar sua cabecinha aqui no travesseiro, fazer aquela famosa soneca tranquila. Aqui você precisa estar tranquilo com a gestão do seu patrimônio, perfeito? Personalizações úteis aqui que faz sentido você considerar. Por exemplo, Manuel, eu estou preocupado com o ambiente inflacionário que eu possa ter aí nos próximos 3, 2, 5 anos, dependendo do movimento de ciclo econômico da economia que você estiver. Pô, existem opções. Brasil, por exemplo, a gente tem NTNB, lá nos Estados Unidos você tem TIPS, então você tem como escolher instrumentos de renda fixa para ter aqui essa exposição de forma positiva. Duração da sua carteira, é a famosa ali conta de forma simples que você vai fazer entre o vencimento dos títulos de renda fixa e como que é feito ali, ou se tem ou não pagamento de cupom, que é ali os famosos juros, geralmente semestrais desses títulos de renda fixa, você vai ter ali o cálculo da duration. E quanto mais você tem uma duration mais esticada, ou seja, você tem ali um prazo maior desses ativos, isso aqui acaba trazendo ali mais volatilidade. Então, se você tiver tanto abertura da curva de juros ou fechamento, isso aqui pode influenciar tanto positiva como negativamente no seu portfólio, que é a famosa marcação a mercado. Então, você ter essa análise aqui é muito importante também. Commodities ali com menor exposição, voltado ali para energia, para o petróleo, porque o petróleo é mais suscetível ali à volatilidade, tanto no momento positivo como no momento ali negativo. E é claro, se você for fazer um portfólio ali através de ETF, vai existir ali a possibilidade de você usar algumas estratégias voltadas mais para satélite, mais nichado do que aquela core, como eu já também aqui ensinei naquele vídeo sobre ETF que a gente acaba abordando sobre esse ponto. Se tem alguma dúvida, pode aqui que vai estar aparecendo aqui, não sei onde o Lucão, onde ele vai colocar, se é na esquerda ou na direita aqui, vai fazer igual o Ronaldinho, coloca num lado e olha para o outro, e aí você pode revisitar, perfeito? E aí você deve estar se perguntando, eu já falei aqui, já dei um bizu, mas vamos repetir aqui, qual que é a expectativa de comportamento histórico desse portfólio se eu montar? Não espere um grande desempenho, por exemplo, quando a gente tem aí um momento de euforia, como foi ali, por exemplo, de 2010 a 2021, quando a gente teve ali uma recuperação do subprime, a gente teve aí uma alta infinita, com quantitative easing aí pegando fogo, realmente engrenando dentro da economia americana e global, você teria aqui um portfólio realmente aqui perdendo em relação a portfólio que vai estar mais alocado a ativos de risco, principalmente ali estoque. Mas em momentos ali de crise, como 2008, 2020 e até mesmo ali em 2022, quando a gente teve aí um grande aumento substancial da taxa de juros dentro do ambiente americano, você tem ali uma volatilidade caindo e você conseguindo aí ter uma boa gestão do seu portfólio, perfeito? A teoria aqui que a gente quer trazer é que seu portfólio ele precisa estar exposto a uma antifragilidade, porque ele precisa estar pronto para qualquer momento. Então, você não vai precisar mais depender de previsões ali do futuro. Então, você vai ter ali alguns princípios universais que vai te ajudar bastante, que é equilíbrio ali das forças econômicas, diversificação de risco, que isso aqui é muito importante dentro do gerenciamento do seu portfólio, e é claro, a disciplina comportamental, porque não adianta nada você ter isso aqui bonitinho, com escopo, tudo definido, exatamente o que você vai fazer, se de repente o seu comportamento, a sua ansiedade ou a sua mentalidade não está pronta para aplicar isso aqui. Então, principalmente você vai ser o principal fator para que isso aqui realmente gere resultado. Maravilha? Então, queria trazer isso aqui para vocês, o Weather Portfólio do nosso querido Ray Dalio, o grande mestre, e espero que eu tenha ajudado vocês aí um pouquinho. Maravilha? Até mais!